Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos ouvir A Incrível História da Orquestra, escrito por Bruce Kolsioniak. Os Notáveis Oboés, um sopro novo. Palheta dupla de oboé. Fio de seda. Cortiça sobre tubo de metal que se ajusta ao oboé. Palheta de caniço dobrado. O lado dobrado é aparado para produzir duas palhetas iguais. Sopros de madeira com palhetas duplas. Por volta de 1650, um novo instrumento apareceu no cenário musical, o oboé. O nome oboé provém do francês hautbois, que significa madeira alta. É um instrumento de palheta dupla, com um timbre alto e agradável que imediatamente se tornou o favorito dos ouvintes, ao lado dos violinos e das flautas transversais. A maioria das orquestras tinha que ter pelo menos um par desses novos oboés. O corno inglês de timbre mais grave, também um instrumento de palheta dupla, tem uma campana em forma de pera na extremidade e, na verdade, é uma versão maior do oboé, exigindo os mesmos dedilhados. O oboé foi desenvolvido na França pela família Oteterre. Então, nós temos aqui o oboé, tem 3 partes de tubos de madeira e aqui as palhetas. Aqui nós temos o corno inglês, a ponta alargada dos instrumentos de sopro de madeira ou metal é chamada de campana. As palhetas, ao se agitarem, fazem com que o ar vibre no instrumento, produzindo som. Aqui a palheta e o bico dobrado, túdel. O rei Luís XIV, da França, tinha seu próprio conjunto de oboés. Os 12 excelentes oboístas do rei. Alguns deles também tocavam fagote. O fagote é um instrumento grande, de sonoridade grave e palhetas duplas, com um tubo dobrado chamado túdel. Foi desenvolvido mais ou menos na mesma época que o oboé e trouxe uma bela sonoridade de sopro de madeira à orquestra. Então, nós temos aqui o fagote, chaves da mão esquerda, palheta dupla do fagote, campana e chaves da mão direita. Aqui estão os 12 excelentes oboístas do rei. O fagote tem 4 partes de tubos de madeira, geralmente bordo, com juntas de metal. As bordas, né? Contrafagote. Se fosse desdobrado, teria 2 vezes o comprimento do fagote. É o maior dos fagotes e de tessitura mais grave. Interessante. A Era Clássica, 1750 a 1820. Um período de expansão das orquestras. Na era musical, denominada período clássico, os compositores queriam orquestras mais que as barrocas e capazes de executar músicas mais variadas e extensas. Franz Joseph Haydn, 1732-1809, escreveu mais de 100 sinfonias, obras orquestrais grandes, geralmente com 4 seções denominadas movimentos. Suas orquestras tinham, como era típica na época, 25 executantes. Os instrumentos incluíam cordas, oboés, fagotes, flautas, trompetes, trompas e tímpanos. À medida que as orquestras ficavam maiores, tornou-se necessário um maestro para manter todos os músicos juntos, marcar o tempo, ritmo e decidir as dinâmicas da música. Trompas naturais. Durante essa época, as trompas naturais, feitas de latão, possuíam extensões em forma de alças curvadas e enroladas em espiral, que podiam ser acrescentadas para mudar o conjunto de notas que as trompas podiam tocar. Entretanto, como era difícil ajustar essas extensões com rapidez, os executantes necessitavam de 2 ou mais instrumentos para tocar todas as notas exigidas. Quanto mais compridos os tubos,
mais graves as notas. Então, aqui nós temos uma extensão, né, as extensões, o tubo curvo destacável. Tímpanos, o bum-bum-pá-bum na orquestra. Os tímpanos pertencem à família dos instrumentos de percussão que proporcionam ritmo, climas musicais e efeitos especiais à orquestra. Os tímpanos são diferentes dos demais tambores, porque podem ser afinados para tocar uma nota específica. A afinação pode ser modificada por meio de chaves de tensão, que apertam o couro do tambor para alterar a nota. Embora os tímpanos tenham sido usados nas orquestras barrocas e clássicas, só na era romântica é que foram utilizados com todo o seu potencial dramático. Os tímpanos modernos usam um sistema de pedais, desenvolvido por volta de 1850, para mudar a afinação com maior rapidez. Os tímpanos geralmente são tocados em grupos de 2 ou 3 a cada tambor e é afinado de forma diferente. O tocador de tímpanos é chamado de timpanista. Caldeirões de cobre com couro de bezerro esticado. Chaves de afinação. Aqui. O piano, suave e forte. O cravo, com seus sistemas de pinçar as cordas, foi muito usado no período barroco, apesar de ter variação dinâmica restrita. O som não varia em intensidade, pouco importa a força que se aplique nas teclas. Por volta de 1709, Bartolomeu Cristofori inventou o pianoforte, suave e forte em italiano. Tinha um sistema de teclas que fazia os martelos baterem nas cordas para produzir sons de diversos graus de intensidade, do suave ao forte. Hoje, essa invenção é chamada simplesmente de piano. No período clássico, Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 a 1791, criou música de beleza e refinamento extraordinários para piano e orquestra. Os antigos instrumentos com teclas chamados espinetas, virginais, clavicórdios ou os de maior porte, denominados cravos, resultaram da ideia de acrescentar teclas a uma cítara para beliscar suas cordas. Uma corda vibrando em cima da caixa de ressonância produz as notas. Então, aqui nós temos os martelos, cordas compridas produzem sons graves. Cordas curtas produzem sons agudos, tonalidade alta. Embora os pianos modernos tenham se tornado maiores e mais poderosos que os de Cristofori, a forma básica do piano permanece a mesma desde 1709. Os primeiros pianos tinham de 50 a 55 teclas. Já o piano moderno tem 88. O período romântico, 1820-1910. As flautas. Flautas transversais, seguradas de lado. As chaves. Flauta piccolo, que significa pequena flauta em italiano. Flauta transversal contralto. Flauta baixo. A orquestra não para de crescer. As melhorias feitas nos instrumentos continuaram a expandir o som das orquestras, acrescentando maior volume, novos timbres musicais e efeitos brilhantes. No início de 1800, muitos dos antigos instrumentos de sopro de madeira e de cobre foram aprimorados com uma mecânica mais precisa. Na Alemanha, o flautista Theobald Boehm, 1794-1881, aperfeiçoou as flautas, o que também trouxe melhorias para outros instrumentos. O fagote de difícil execução foi aprimorado pela família Heckel. Na França, a família Triebert trabalhou durante 70 anos, de 1810 a 1880, para refinar o oboé.
Nesse período, os compositores muitas vezes escreviam para orquestras com mais de 200 músicos. Clarinetes, instrumentos de uma palheta. Palheta simples, charamela, instrumento de palheta simples. O clarinete primitivo parecia uma flauta doce, instrumento de palheta simples. Nos anos 1840, Hyacinthe Clauset, professor de clarinete em Paris, tomou emprestado muito do desenvolvimento dado à flauta por Bohème e, em colaboração com o fabricante de instrumentos, Auguste Buffet, aplicou-os ao clarinete. O clarinete tem um tom agudo e melodioso e acrescenta uma rica sonoridade à orquestra. Embora o saxofone, inventado por Adolphe Sax no começo do século XIX, seja feito de cobre, ele tem uma única palheta e pertence à família do clarinete. Então, aqui nós temos o clarinete em si bemol, o clarinete contralto. O comprido tubo de madeira dá ao clarinete uma tonalidade quente e melodiosa. Aqui nós temos Basse Horn, desenvolvida na Alemanha, significava originalmente pequena trompa baixo. Não tem o tamanho nem a profundidade de tom do clarinete baixo. Clarinete baixo. A palheta do clarinete é presa na ponta do bocal, diretamente sobre a estreita entrada do ar. O ar soprado faz vibrar a palheta e produz um som que é modificado e expandido no instrumento. Então, nós temos aqui o bocal e a palheta. Metais. Trombone. O membro padrão deste instrumento é o trombone tenor. É um instrumento poderoso que deve ser tocado deslizando a vara entre 7 posições básicas, nas quais é possível tocar as notas fundamentais. Trompete, piccolo. Pequeno instrumento que toca notas agudas e penetrantes. Trompete. Tenor. O segundo membro mais grave em afinação de uma família de instrumentos. Trompa tenor. A maioria dos instrumentos da família dos metais se apresenta em vários tamanhos. São instrumentos que podem ser feitos de outro material que não o bronze. E o maior dos instrumentos de metal, a tuba, começou a ser usada por volta de 1830. A invenção da válvula. Embora os instrumentos de metal fizessem parte das primeiras orquestras, foi só por volta de 1800 que as válvulas foram aplicadas, permitindo assim o surgimento de muitos daqueles hoje considerados modernos. Durante esse período foram inventados a tuba, a trompa tenor, a corneta e o trompete piccolo. O trompete e a trompa foram redesenhados para serem tocados com válvulas. Então, temos aqui o tubo lateral, corneta, similar ao trompete, mas com tubos mais curtos e largos, que lhe dão um som mais suave. As válvulas de pressão abrem e fecham as seções dos tubos para modificar o som. Quanto maior o tubo pelo qual o ar passa vibrando, mais baixa será a nota. As válvulas abertas permitem que o ar entre nos tubos. Bocal de corneta. Soprar o ar no bocal faz com que o ar vibre e produza som. As válvulas abrem as seções dos tubos. Válvulas rotatórias. É a trompa, instrumento de metal poderoso e melodioso, que pode ser abafado quando o instrumentista coloca sua mão direita dentro da larga campana. Gente, depois de ouvir essa história, foi falado aqui, comentado de vários compositores. Johann Sebastian Bach, Mozart e músicas do jazz. Depois vocês podem colocar na internet e tentar ouvir algumas composições desses compositores.
Se você gostou, se inscreva, curta e compartilhe. Tchau, gente!